sou Tarcísio Holanda e começamos agora o Brasil em Debate pela TV Câmara e Rádio Câmara. Petrópolis voltou a sofrer com as enchentes, que causaram mais de 20 mortes. Acaba de se revelar que só no ano passado, 1/3 da verba reservada para socorrer as vítimas do desastre foi gasto. O governo justifica o atraso alegando que tudo se deve aos entraves burocráticos, que retardam as liberações dos recursos para estados e municípios. As verbas foram anunciadas em 2011, quando as chuvas mataram mais de 900 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. 71 pessoas só em Petrópolis. Para falar do assunto, convidamos os deputados Antônio Garotinho, do PR do Rio, e Glauber Braga, do PSB, também do Rio de Janeiro. Deputado Antônio Garotinho, o senhor que é representante do Rio de Janeiro, que já foi governador, que conhece o problema, como é que o senhor vê a repetição desses desastres na região serrana do Rio de Janeiro? Tarcísio, primeiro, é um prazer estar aqui no seu programa, ao lado do Glauber, e lamentar, em primeiro lugar, todas essas vítimas. Pessoas que muitas morreram sem saber como, estavam dormindo. Da outra vez, quando morreram mais de 1.000 pessoas, encontraram 900, existem muitas pessoas desaparecidas até hoje. A situação poderia pelo menos ter apontado para um encaminhamento. Nesses casos, não é bom fazer demagogia. Existem aí problemas estruturais de longo prazo. As pessoas foram ocupando essas encostas ao longo de décadas, né? E remover todas as pessoas é uma tarefa, assim, praticamente hoje inviável. O que não é tolerável é o que nós estamos assistindo. Por exemplo, corrupção. O prefeito da cidade de Friburgo, o anterior, foi cassado, acusado de desviar a verba da enchente. O prefeito de Teresópolis foi cassado, acusado de desviar a verba da enchente. O superintendente do governo do estado, responsável pelos aluguéis sociais, desviou 2 milhões de reais do dinheiro que era para pagar aluguel social dessas pessoas. E o mais grave de tudo, o dinheiro federal não é aplicado, foi aplicado, como você disse, 1/3, e o governo estadual, que dispunha nas contas 122 milhões de reais para combater enchentes, aplicou apenas 2 milhões de reais. A desculpa ontem do governador Sérgio Cabral foi terrível. Ele dizer que ele não construiu casa porque não conseguiu terreno, que a prefeitura não ajudou na localização de terrenos. Ora, isso não é justificativa. Então, existem os problemas pluviométricos que são graves em qualquer lugar. Na região serrana, mais grave, porque junta chuva com uma topografia muito complexa, com uma situação de ocupação do solo desordenada que ocorreu na região serrana. Então, esse conjunto de situações traça um quadro muito complexo que requer medidas constantes e permanentes. Por exemplo, alguém poderia estar assistindo o programa e dizer assim: mas o senhor foi governador, a sua esposa foi governadora, o que foi que vocês fizeram? Nós fizemos muitas remoções de área de risco, mas é insuficiente para um governo resolver. Esse caso se criou ao longo do que eu falei, décadas. Não vai ser um governo em 4 anos que vai resolver. É preciso uma política contínua, permanente para resolver essa questão. Deputado Glauber Braga, o senhor como é que vê esse problema das enchentes do Rio de Janeiro? Que é uma repetição, todo ano é a mesma coisa, né? Olha, a gente teve um momento que foi janeiro de 2011, do dia 11 para o dia 12 de janeiro, que foi a maior tragédia climática da história do país. E eu tenho certeza que todo mundo que está em casa agora se pergunta: e o que mudou de lá para cá? Onde é que estão as falhas?
aonde que precisa avançar. A Câmara dos Deputados, ela votou uma matéria que foi o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que foi a primeira lei nacional que tratou da prevenção de desastres de uma maneira mais profunda. Essa lei depende ainda em vários pontos de regulamentação, mas ela avança em vários artigos. Vou dar aqui um exemplo. A não construção, a não concessão de alvará de construção para aquelas áreas que sejam consideradas de alto risco. Esse é um dos artigos que está contido na lei. Um outro artigo é a inclusão da prevenção nos bancos escolares, na sala de aula, para que desde muito novo o jovem já possa estar tendo uma cultura relacionada à prevenção. O governo federal avançou em relação à situação de 2011, avançou. Lançou um programa que foi o PAC da Prevenção. Disponibilizou para os estados e municípios 15 bilhões de reais para a realização de obras preventivas num período que não era de chuvas, que não era de maior gravidade como está acontecendo agora em Petrópolis. Mas onde está a dificuldade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. O estado do Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito ao governo estadual, não se preparou para essa questão de maneira devida. Ou seja, foi falado dos recursos que foram disponibilizados, mas eu posso citar aqui vários outros exemplos e eu estou acompanhando isso de perto. A Câmara dos Deputados votou uma medida provisória liberando mais de 71 milhões de reais para a recuperação das escolas no Rio de Janeiro. Desde lá, esse recurso ainda não foi utilizado. Por quê? Por falta do encaminhamento dos projetos. Desde aquele período, também o governo federal disponibilizou recursos para que as pontes fossem refeitas, mais de 70 milhões de reais. Essa verba ainda não foi completamente aplicada pela falta de projetos. Obras de encostas, recursos liberados de mais de 100 milhões de reais para a construção e para a confecção de encostas, que boa parte delas ainda nem foram iniciadas porque falta do encaminhamento dos projetos ao governo federal por parte do governo do estado e por parte também de algumas prefeituras. Ou seja, essa questão tinha que ter sido tratada com uma seriedade por parte do governo estadual que não foi. Qual era? A partir do momento que você tem a maior tragédia climática do Brasil, você tem que ter um esforço, uma força-tarefa na confecção de projetos básicos e projetos executivos. Isso tinha que ter sido realizado. Não foi. Ou seja, se improvisou nessa questão. Se fez de qualquer maneira. Eu, como repórter, em 1967, assisti nos morros da cidade do Rio de Janeiro edifício despencando em Laranjeiras. Se lembra? Não, eu tinha 7 anos. Aquele desastre de 67 no governo do Negrão. Eu me lembro da história, mas eu ainda era garotinho. Mas eu queria dizer aqui ao meu colega Glauber, que conhece bem a situação, porque é morador de Friburgo, nascido na cidade, vive o dia a dia. Sua mãe foi prefeita da cidade, na época em que eu fui governador do estado. Que o que parece um misto de incompetência com negligência é no fundo corrupção. Quando estourou o caso Delta Cachoeira e foi se buscar os repasses que tinham sido feitos para a Delta sem licitação, um desses recursos do governo federal destinados ao governo Sérgio Cabral para combates à enchente no estado do Rio de Janeiro. Esses recursos foram para a Delta. Existe uma ponte, e eu vou dar o nome do local, que o deputado Glauber sabe bem, uma ponte de Bom Jardim, que foi construída, que o valor da obra, o valor pago pelo governo do estado para construir a ponte, dá para construir uma ponte 3 vezes maior do que aquela. E outra coisa, você acredita que um estado com a capacidade técnica, intelectual e de gestão do estado do Rio de Janeiro não consiga fazer projeto para usar o dinheiro que foi destinado pelo governo federal para a reforma de escola, para a reforma de pontes, para a construção de casas? Isso é corrupção, porque deixa vencer o prazo e aí faz por emergência. Aí indica a empreiteira que tem que fazer a obra e faz de forma... Dispensa a licitação. Claro, e aí faz por emergência. Existe uma preocupação concreta
que é inclusive da devolução desses recursos. Isso aconteceu no ano passado em Belford Roxo e Duque de Caxias. O governo federal disponibilizou recursos para o governo do estado para fazer a construção de casas populares. Esse recurso não foi utilizado no prazo devido e ele teve que ser devolvido ao governo federal. E a gente quer ver andar, ou seja, eu quero ver essa questão andar. Não está aqui quem quer fazer uma crítica pela crítica, muito pelo contrário. Eu faço, por exemplo, a ressalva que na área de defesa civil houve um avanço, houve um fortalecimento da defesa civil. Ou seja, o trabalho que foi feito, que vem sendo realizado pelo Coronel Sérgio na defesa civil, é um trabalho que merece ser respeitado. Deputado Glauber, com todo o respeito que eu tenho a você, você é um deputado combativo, honrado, honesto, mas o governo Sérgio Cabral, ele representou para o Rio de Janeiro um retrocesso da defesa civil. Você sabe que a defesa civil foi extinta no estado do Rio de Janeiro, após a tragédia. Depois que morreram mais de 1.000 pessoas, ele resolveu recriar uma Secretaria de Defesa Civil que o Rio de Janeiro tinha sido pioneiro. Você acredita que o estado do Rio de Janeiro, na gestão Sérgio Cabral, extinguiu a Secretaria de Defesa Civil? É claro que nós queremos acertar. A avaliação que eu estou procurando fazer... É posterior, né? É a partir da tragédia de 2011, Perfeito. O trabalho do Coronel Sérgio Simões. O trabalho do Coronel Sérgio Simões à frente da Defesa Civil com a sua equipe é um trabalho de fato estruturado, onde você teve avanço nas regiões, a instalação dos sistemas de alerta, das sirenes. Aquele é um trabalho que tem que ser permanente, mas é um trabalho sério. Agora, ele não encontra eco na Secretaria de Obras do Estado e na condução política do governador. Falando com muita tranquilidade. Não está aqui alguém que vai fazer a crítica pela crítica, não. Ou seja, a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro não caiu em si em relação à gravidade desse tema, dessa questão. Não tem o menor cabimento um recurso ficar depositado numa conta por mais de 2 anos e não ser aplicado por falta de projeto. Isso é algo que não existe justificativa possível. E não existe justificativa política. Porque, por exemplo, você podia ter um secretário de obras que dissesse assim, não, mas o governador não me deu atenção. O secretário de obras é o vice-governador, que é candidato a governador. É o pezão. É o pezão. Então, como é que o secretário de obras pode afirmar, eu não tive apoio do governador para implementar o projeto? Ele é o secretário de obras, ele é o vice-governador. Então, colocando claramente essa questão, eu entendo que há situações naturais que são imprevisíveis. Às vezes chove uma quantidade tão grande num determinado momento que não há sistema que dê jeito. Isso não é aqui não, é em qualquer lugar do mundo. Agora eu te pergunto, por que o Japão teve a capacidade de se recuperar de um tsunami na velocidade... Terremoto, né? Terremoto, tsunami, tudo foi destruído. Pontes inteiras, cidades inteiras, rodovias inteiras. 1 ano depois estava tudo reconstruído. Claro que ficaram sequelas da questão das usinas nucleares. Sequelas nucleares. Mas foi tudo refeito. A radiação, né? Claro, aí não tem como resolver. Mas você olha, circulava até pela internet um material em que as pessoas comparavam o valor da ponte feita em Bom Jardim, no estado do Rio de Janeiro, com uma ponte 5 vezes maior feita no Japão. Não tem cabimento. Então isso é uma mistura de incompetência com corrupção. Quando essas duas coisas se juntam, infelizmente acontece, né, a fatalidade. É isso que precisa entender. A fatalidade vai acontecer sempre, independente de quem seja o governante. A fatalidade vai acontecer em qualquer lugar. A fatalidade vai acontecer no Brasil, já aconteceu com o Katrina nos Estados Unidos, vai acontecer com o tsunami do Japão, vai acontecer em todo lugar. A resposta é que precisa ser adequada. Nós estamos conversando com os deputados Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSB, também do Rio de Janeiro. Nosso tema são as chuvas que castigam o Rio de Janeiro. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Glauber Braga, o que o senhor acha que o parlamentar, como o senhor, pode fazer
para esclarecer isso, o que o senhor pode fazer? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar continuidade ao processo que foi iniciado aqui. Essa casa votou um Estatuto de Proteção e Defesa Civil, uma matéria que tinha mais de 50 artigos e que teve aprovado 31 artigos. Vários desses artigos precisam de regulamentação, ou seja, precisa da regulamentação para que eles possam estar válidos. Quem propõe a regulamentação é o Poder Executivo. É o Poder Executivo. Ao Congresso. Exatamente. Essa discussão tem sido realizada pelo Poder Executivo, pelo Gabinete da Casa Civil, em conjunto com o Ministério da Integração, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Cidades. Ou seja, a coisa está avançando, inclusive a própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, já para esse ano de 2013, está tendo a oportunidade de implantar em mais de 1.000 escolas brasileiras exatamente uma proposta de defesa civil nas escolas. Mas a gente precisa fortalecer e aprofundar essa regulamentação. Além disso, é necessário, isso a gente não pode esperar mais, uma estruturação dos estados brasileiros, e eu falo nesse caso, do estado do Rio de Janeiro, que é lá que eu estou, é lá com quem eu estou convivendo e onde eu estou vendo as questões acontecerem, de uma estrutura preparada para a confecção de projetos básicos e projetos executivos que não sejam só para remediar os estragos já ocorridos a partir do momento em que as chuvas acontecem. Esse tem que ser um trabalho preventivo, ou seja, a confecção desses projetos ela tem que ser permanente. Ela não pode se dar única e exclusivamente depois que você teve um índice pluviométrico de mais de 300 milímetros. Não, isso tem que se dar previamente, com a indicação de quais são as áreas que precisam das intervenções, da realização das obras. Nesse sentido, tanto as prefeituras quanto o governo do estado do Rio de Janeiro tem que acordar, ou seja, tem que ser claro. Se existe uma subsecretaria de reconstrução da região serrana, essa subsecretaria tem que ter uma parte significativa dos seus recursos voltados para a realização e confecção de projetos. Não pode o governo federal ficar disponibilizando recursos e esse recurso ou sendo devolvido ou não sendo aplicado por mais de 2 anos. Quer ver um exemplo, Tarcísio? Comunidade dos Três Irmãos, município de Nova Friburgo, uma comunidade onde houve o rolamento de algumas rochas. A verba para a realização daquele investimento estava contratada desde dezembro de 2011. Dezembro de 2011, contratação, a gente não está falando de empenho não, de reserva financeira, a gente está falando de contratação de obra, há mais de 1 ano. E o início dessa obra só foi realizado agora. Isso não é razoável. Em lugar nenhum do planeta, uma contratação de mais de 1 ano é tempo pequeno para que a obra possa ser iniciada. Então esse é o grande gargalo, essa é a grande dificuldade. A capacidade institucional de prefeituras e do Estado do Rio de Janeiro para que os investimentos sejam realizados. A gente sabe que o problema é complexo. Não é um problema de simples solução, não. Ou seja, não é com um estalar de dedos que essa questão se resolve. É aquilo que você disse, é aquilo que a gente teve a oportunidade aqui de discutir. Os investimentos eles têm que ser de natureza permanente, ao longo dos anos. Existe um passivo acumulado, é verdade. Mas se o governo federal está disponibilizando recursos, a gente não pode deixar de utilizar essa verba por falta de capacidade técnica na confecção de projetos ou por parte de recursos no orçamento para a confecção de projetos. Agora, deputado Antônio Garotinho, o senhor acha que não há recurso, não houve tempo suficiente para que o governo do Rio de Janeiro localizasse todas as casas que estão em situação? Se a sua retirada, a retirada dessas casas, Tarcísio, se fosse preciso, por exemplo, construir uma casa para uma pessoa que também são pessoas pobres. a pior coisa que pode existir é quando um governante quer reinventar a roda. Então assume, aí aquilo que o outro estava fazendo, o que era de autoria do outro, não serve. Este é o drama da região serrana. O que o deputado Glauber está falando já estava pronto. A ex-governadora Rosinha, através da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, fez todo o levantamento das áreas críticas do Rio de Janeiro. Todo. Deixou pronto para o seu sucessor Sérgio Cabral.
Ela fez, inclusive, o sistema de monitoramento de sirenes, que foi desativado pelo governador Sérgio Cabral. Foi retomado agora pelo Sérgio Simões, que era o secretário da Rosinha, subsecretário. Aí quando viram que estava um desastre, tinham acabado com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, chamaram ele de volta. Então, deixar claro, a mesquinharia, a mesquinhez, a pequenez na política é que leva a esse tipo de situação. O Rio de Janeiro tinha, e eu quero ser bem claro, estruturado à época de Leonel Brizola, a primeira Secretaria Estadual de Defesa Civil. Brizola, quando voltou do exílio, voltou consciente de que o Brasil precisava estruturar a sua relação com o meio ambiente. E foi o primeiro a estruturar a Defesa Civil. Veio o Marcelo Alencar, na sucessão de Brizola, e acabou com a Secretaria. Eu assumi o governo do Estado, montei a Secretaria, começamos a avançar. Reconstituímos, implementamos, ampliamos a Secretaria. A Rosinha foi além, criou uma interação desta Secretaria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e as universidades do Estado do Rio de Janeiro. Tudo foi mapeado, sistema de alerta foi montado. Entrou o Sérgio Cabral, acabou com tudo. Aí, quem pagou o preço dessa pequenez política foi a população. Então, você pode ter certeza de que os poucos avanços que estão acontecendo nesta área, que são, na verdade, uma retomada de algo que já funcionou, eles precisam ter continuidade. Esse é um problema grave, esse é um problema sério e de longo prazo. Não há solução de curto prazo. Ninguém consegue mudar 60, 70, 80 mil pessoas, que esse é o número de pessoas que nós estamos falando. Daí para fora, entre Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Pra você ter uma ideia, o maior projeto habitacional do Estado do Rio de Janeiro, feito por uma prefeitura, foi feito em Campos com dinheiro dos royalties, agora pela prefeita Rosinha. Ela construiu 5.426 casas em 4 anos. Você bota 4 pessoas por moradia, dá 21 mil pessoas. 21 mil pessoas. Ela tirou de onde? Da beira do Rio Paraíba do Sul, das margens das lagoas, que são as áreas de risco, e as pessoas que moravam em barraco de papelão. Olha, mas 20 mil pessoas em 4 anos. Uma cidade. Se o governo do Estado tivesse a humildade, dizer, olha, nós estamos com a Defesa Civil desestruturada, sentar com o governo federal, pedir capacitação técnica das universidades do Estado do Rio de Janeiro, parceria sincera com as prefeituras, já poderíamos, nesses 2 anos, após essa grande tragédia, após a elaboração, eu tenho que reconhecer, deste marco importante, que é o Estatuto, cujo deputado Glauber, é o reconhecimento que eu tenho que fazer aqui de público, teve um papel fundamental. Se tivesse feito essa articulação, essa tragédia agora já teria sido menor. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Glauber Braga? Olha, eu primeiro quero aqui agradecer a oportunidade, dirigir a nossa palavra aos moradores do município de Petrópolis, de toda a região serrana do Rio de Janeiro, numa palavra nesse momento de conforto, e a todas as outras regiões do país, mas dizer que essa questão é muito séria e que esse processo tem que continuar, e continuar de uma forma bastante substantiva, profunda. Os treinamentos das comunidades que vivem em área de risco têm que continuar com a determinação dos pontos seguros, com as rotas seguras que têm que ser seguidas, com o sistema de alarme, de sirene para alerta e alarme tem que continuar. E a gente precisa ter também a resolução e encarar com seriedade a confecção dos projetos básicos e os projetos executivos para que os recursos disponibilizados pelo governo federal através do Parque da Prevenção possam ser utilizados da maneira devida. A gente não pode utilizar os recursos federais só para obras da Copa do Mundo, para as obras das Olimpíadas e não tratar com a mesma seriedade quando você está tratando de vidas, seja na região serrana do Rio de Janeiro, seja em qualquer outra parte. Agradecer aqui a presença dos deputados Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre as chuvas que castigam o Rio de Janeiro.
Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.